Boa noite. Boa noite, eu já chego aí. Salve. Mais ou menos. Mais ou menos. Eu não pensei que diria isso, mas pegar o ônibus em 1h15, assim, chegar lá, até que dá. Mano, é melhor que ficar em casa, né, cara? Né, tchê? Melhor, né? Eu acho que é um momento difícil aí, mas vamos passar, né? As aulas, elas estão presenciais. Eu acho que essa aula que nós estamos tendo aqui, ela é presencial, né? Mas a física, digamos assim, vai ser depois do dia 17/4, dependendo dos números, né? Houve essa reunião hoje, vocês devem ter recebido no grupo aí a determinação dos reitores de todas as instituições de ensino superior aqui do Paraná, do Sul aqui também até Guarapuava, tal, mediante as normas e as leis aí, a gente não pode voltar para a sala de aula ainda física porque aglomerações, né? Então fica muito perigoso. Então a gente vai mantendo dessa maneira aí, né? E tá tudo certo, né? O Igor, boa noite, Jean, Carlos, Lucas, Miguel, tá tudo certo, né? E já estamos entrando. Diga. Você postou aquele negócio ali da aula 26/3 para escrever o nome completo no chat? Foi eu mesmo. Eu vou esperar entrar o restante da turma aí, que nós estamos em 37 agora. Daí eu explico certinho como é que a gente vai proceder. Enquanto isso, vamos falando abobrinha, né? Até o povo chegar. Abobrinha, né? Nossa, vai voltar às aulas, eu vou chegar que nem Jesus lá, preciso cortar o cabelo, puta merda. Mas, Carlos, eu tô virado no Guedes, homem, também não tô... Mas eu no leão aqui, cara, Majuba. Cabelo, barba. Deus livre. Não, barba vocês podem fazer, cara, vocês estão em casa, velho. Barba não. Barba não, eu não corto minha barba nem. Mas se quiser, empresta minha máquina pra vocês. Vai ter que cortar a barba assim, rapaz. Não, eu passo álcool nela. Passa álcool nela, daí passa álcool e meta fogo. Eu tacar fogo. Faz desodorante na barba. Desodorante e daí mete fogo. Mas os médicos estão indicando para que quem tem barba é para tirar a barba, cara. Mas o professor, eu me empolguei, meu peito era careca. Só estão indicando, porque eu não vou tirar. Nossa, reinou, Everton. Não vai tirar mesmo. Eu não tiro, não, e minha barba. Porque a moçarada gosta da barba, certo? Diz que é promessa. Promessa, professor. Verdade, é promessa? Promessa mesmo. É o carcudo que seja promessa. Ele quer fazer trancinha na barba. Quer fazer trancinha na barba? Eu acho que ele quer virar tipo um Vikings, né, cara? Aqueles caras, os Vikings lá que fazia trancinha na barba lá. Vou até mudar minha foto ali. Mudar minha foto. Vai adiantar alguma coisa, certo? Pô, calma que eu tava com a barba bem grande antes. É mesmo? Tava pior do que isso? Parecia terrorista. Não, pior nada, professor. Eu cuidava da minha barba. É mesmo? Imagina, o cara quer ter barba grande, o cara tem que cuidar, né? Pra cortar, passou o cortador de grama, né? Ligou a roçadeira, né? Ligou a roçadeira. A nossa turma são em quantos alunos?
Nós já temos 40. eu acho. Não sei. Acho que é quase 50, né? Ou passa de 50. Mais ou menos isso. É, por aí, né? Já tá em 41. Bem, já são... Bem, vamos esperar mais uns 5 minutinhos aí, a gente começa, né? Questão daí, o pessoal entra... Já estamos no meio do barco daí, né? Rapaz, eu tô trabalhando mais em casa do que na rua. Não. Verdade? E a rádio? A rádio tá lá bombando, né, cara? Mudei a estrutura da rádio, a grade dela, né? Porque hoje o que é mais interessante é a informação, né? Então, a cada 30 minutos, o jornalismo entra dando as informações de todas as cidades aqui em volta e tal. É informação. Vocês sabiam que a rádio ainda é o veículo de comunicação que tem maior credibilidade? E é fato isso, né? Que se você mentir, os caras te conhecem, né, cara? Sabe onde você mora. É isso aí, Thierry. É mais ou menos isso mesmo, né? Então, a gente tem que ter um padrão de ética muito grande em relação a isso aí, checar bem as fontes, né? Para você não sair falando merda, né? Então tem que tomar cuidado, né? Bem, já estamos em 43 alunos na sala de aula. Última aula da semana. Amanhã todo mundo de boa, pode ir para balada. Vamos para balada. Ficar por casa, né? É o negócio. Pessoal. Não, vamos fazer a balada pelo Meet daí, né? Né? Eu tô pensando em fazer um churrasco aqui no Meet, né? Vocês podiam depositar aí uns 20 pila cada um na minha conta. E daí eu mostro. Tá. Safe. Dá boa, né? Nossa senhora. Gente, é assim, ó. Vamos iniciando aí, pessoal. Já estamos em 44, deve ser mais ou menos isso. Então, lá na plataforma no Moodle, eu coloquei a aula, né? O link da aula e também abri no chat, um chat lá para vocês entrar e colocar o nome de vocês inteiro lá. Daí me ajuda na chamada, né? Na presença de vocês, tá bom? A aula de hoje também vai ser gravada, né? Eu acho que talvez alguém aí já esteja gravando também, mas eu vou gravar essa aula e vou disponibilizar essa aula também no Classroom depois para vocês, certo? Só corta as abobrinhas que foi falado antes. Não, ainda não está gravando, mano. Ainda bem. Ainda bem, né? Daí, se caso cair a internet de alguém, alguma coisa assim, você pode ter essa aula depois lá para você ver, ficar me admirando lá. A Ingrid aqui já está gravando, Ingrid, beleza? Então então já não pode mais falar essas coisas aí. Estamos brincando, né? Então, vamos para a aula então. Vou colocar então aqui para me gravar também, para me disponibilizar no Classroom para vocês depois. Vai começar a gravar já está gravando aqui também, ok? Já deve ter aparecido para vocês aí também. Não, ainda não tá. Pera aí. Não, aqui já apareceu, sim. A tela? Já apareceu que tá gravando. Não, tá gravando. A tela não, mas eu vou disponibilizar a tela aqui agora. Vamos pegar aqui. Ok. Gente, é assim. Eu acho que a gente parou no slide. Deixa eu ver aqui onde que a gente parou mais ou menos. Acho que a gente trabalhou os fatos sociais, né?
eu acho que foi aqui que a gente parou na próxima aula. Quer dizer, na última aula. Alguém me dá um toque aí. Conceitos básicos. É daqui para frente, gente? Acho que é, né? Então tá bom. Eu vou aqui dando aula para vocês e quando vocês tiverem alguma dúvida, alguém pode abrir o microfone aí e compartilhar, né, fazer parte, intervir na aula aí numa boa. Quanto mais a gente puder interagir, a aula fica muito mais bacana, né? Eu vou aqui em torno de uns 10, 15 minutos, daí eu paro e volto para a sala para a gente poder bater papo e explicar um pouco sobre o conteúdo, certo? Então, continuamos explicando a teoria de Emile Durkheim, certo? Então, tudo que o professor fala aqui não é ideia do professor, é tudo baseada nos conceitos na teoria de Emile Durkheim. Então, o que é um conjunto de ideias desenvolvidas a partir da nossa inteligência que tem por objetivo explicar um fenômeno qualquer. Até aí tudo bem. Mas o que mais interessa para a gente agora aqui, que a gente vai interagir, o que vem a ser consciência coletiva, certo? Formada pelas ideias comuns que estão presentes em todas as consciências individuais de uma sociedade. Isso se chama psicossocial e que determinam nossa conduta, formam a base para uma consciência de sociedade. Ela não vem de uma só pessoa ou grupo, mas está difusa, espalhada em toda a sociedade, e por isso é exterior ao indivíduo, né? A consciência coletiva é o que a sociedade pensa, age de forma coercitiva sobre o indivíduo e impõe regras sociais, né? Na área de vocês, em engenharia de software, alguns de vocês provavelmente, ou muitos de vocês, daqui 4 anos e pouco, tal, vocês vão estar formados, tal, e muitos vão viajar, vão morar em outra cidade, vão para uma outra região, né? Ou quem sabe até para um outro país. O que vocês têm que entender vocês têm que saber ler, né, o psicossocial da cidade que vocês vão, né? Como que aquelas pessoas pensam, quais são as verdades delas, né? Como que elas, qual que é a moral daquela sociedade, certo? É diferente. De uma cidade para outra, isso já muda bastante. Mas às vezes, aqui, em uma cidade, digamos, no urbano aqui falando, né? Aqui de Porto União da Vitória, ou pode ser Curitiba, entre outras. Se você pegar um bairro de uma cidade de classe média alta, o psicossocial daquelas pessoas que moram naquele bairro é bem diferente se você ir para algum subúrbio, por exemplo, né? Onde aquelas pessoas lá são menos abastadas, digamos assim, né? Tem uma condição de vida precária. Então, o psicossocial daquele bairro, digamos, mais pobre, é diferente de um bairro de classe média alta, né? O entendimento que essas pessoas têm em relação à vida delas, né, os projetos que elas têm, é diferente. As verdades já são diferentes. A nossa sala de aula, ela é uma sala de aula heterogênea. Nós temos acadêmicos de vários municípios, né? Então, algumas coisas vocês concordam uns com os outros, né? Mas dependendo de onde que o cara vem, ele sente uma diferença muito grande, né? Principalmente, por exemplo, quem vem do meio rural. No meio rural, a gente tem uma sociedade muito conservadora ainda, né? Toda generalização é errada, gente, né? Eu não estou falando que todos que moram lá são assim, mas a maioria que mora lá tem uma visão bastante conservadora da sociedade, né? Ou seja, são pessoas ainda que têm os dogmas da igreja muito presentes em suas vidas ainda, né?
o conceito que eles têm de família, por exemplo, é aquela família que tem o pai, que é o chefe da casa, a mãe que é a do lar, né? Os homens têm que agir de tal maneira, as mulheres têm que agir de outra maneira, né? Então, a gente percebe isso bastante. Quanto mais por meio rural você for, mais presente está essa ideia, né? Uma aluna minha estava falando ontem de psicologia, por exemplo, que ela veio para cá e foi posar na casa do namorado dela. A avó dela não aceitou de maneira alguma, porque a avó dela faz parte de um psicossocial diferente, né? Então, a forma que ela vê a vida é de uma maneira bem diferente do que a neta dela, que mora lá no interior, né? A neta dela já percebe o mundo de uma outra maneira, né? Então, a gente tem que entender como que funciona esse psicossocial. Por exemplo, se você for para uma outra região do Brasil, como engenheiro de software, por exemplo, as demandas dentro da tecnologia, por exemplo, lá no Piauí, o que as pessoas estão buscando para aumentar a produtividade delas ou algo assim, provavelmente seja bem diferentes daqui do Sul, né? Então, você tem que entender como que elas pensam, como que é a demanda delas, né? Quais são as verdades delas, para você poder se relacionar com elas, certo? Para você entender isso, você vai ter que aceitar a verdade deles, você não vai poder impor as suas, isso segundo Durkheim. Por quê? Porque ali na última frase ele fala assim, ó, age de forma coercitiva sobre o indivíduo, né? Impõe as regras sociais. Então, quando você for para uma outra região, às vezes para um outro país, você vai ter que aceitar aquelas regras e as normas, né? O professor, quando foi lá para o Japão morar, eu tive que entender o psicossocial deles. Como que eles são, quais são as verdades deles. Eles são totalmente antagônicos a nós, né? Eles são totalmente diferentes da gente. Na forma que eles veem a vida, as brincadeiras deles, né? Digamos, a gastronomia deles é totalmente diferente da gente, o tempero, tudo é diferente, né? Então, não é eu que chego lá e vou dizer, não, agora não é mais assim, é do meu jeito. Não. Esse psicossocial, ele age de forma coercitiva. Ele obriga você a entrar na realidade deles. Não sei se eu estou sendo claro, né? Então, é dessa forma que as coisas vão acontecendo. Para esse autor, para Emile Durkheim, é a sociedade que faz o indivíduo, né? Não é o indivíduo que faz a sociedade. Então, é a sociedade, através das suas leis, normas e regras, que vai coagindo, vai obrigando o indivíduo a agir dentro dessas normas, né? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém abriu o Luiz, está tudo certo? Everton? Tá tranquilo. Susse. Tranquilo? A Susse no Mussi? Susse. Então tá bom, vamos seguindo em frente. Qualquer dúvida ou quem quiser participar, ou opinar, por favor, fiquem à vontade, tá bom? É nóis. É nós na fita, né? Vamos lá então. Isso é burro. Dando continuidade aqui então, nós vamos aqui entrando numa divisão do trabalho social, né? É outro estudo que Durkheim fez, né? Isso vem de conta também com a profissão de vocês. Vamos lá. Especialização das funções entre os indivíduos de uma sociedade. Ao desenvolver-se, a sociedade ia multiplicando-se as atividades a serem realizadas. Cada indivíduo teria uma função a cumprir, a qual é importante para o funcionamento de todo o corpo social. Com isso, cada membro da sociedade passa a depender mais dos outros indivíduos. Assim se dá a divisão do trabalho com o surgimento de novas atividades. Dois efeitos importantes. Um é o econômico, né? Porque aumenta a produtividade quando você é especialista em algo.
e outro torna possível a união e a solidariedade entre as pessoas de uma mesma sociedade. Por que nós estamos falando aqui dessa especialização, né? Provavelmente, depois que vocês conquistarem o título, né, de engenheiro, possivelmente vocês vão ter que se especializar em algo, né? Isso é comum. E a área de vocês é uma área muito abrangente, né? Vocês podem trabalhar em rede, em software e um monte de coisa. Então, possivelmente vocês vão ser especialista dentro de uma área da engenharia de software, né? Como é que eu posso citar para vocês como exemplo? Vamos pegar o médico, né? O médico, alguns anos atrás, aí, algumas décadas atrás, era tudo clínico geral, né? O que vem acontecendo na nossa sociedade? Especializações. Dentro da medicina, foi criado o quê? A cardiologia, né? Pediatria, oncologia e assim vai, né? Então o médico se forma tal e ele se especializa em algo, certo? Então ele entende um pouco das outras áreas, mas ele é especialista dentro daquele segmento, entende? Então, por exemplo, se você for no SUS hoje, vai ter lá um cara lá como clínico geral. Mas se você tiver, por exemplo, algum problema ligado ao coração, por exemplo, ele vai encaminhar você para quem? Para um cardiologista, né? Dessa maneira, fica mais evidente a produtividade e o resultado das coisas, né? Como eu citei o Japão, por exemplo, quando o professor trabalhava na Honda, né, e dava um problema em algum robô, vinha o meu chefe e detectava se era um problema eletrônico, se era de software, se era mecânico, se era elétrico e tal, e naquele mesmo momento ele já acionava um engenheiro específico da área para resolver aquele problema. Às vezes era uma coisa muito simples, né? Era só você virar uma chave ali que você já tocava, digamos assim, a linha de produção. Mas para eles não. Tinha que ser um especialista, um engenheiro da área para poder mexer. Por quê? Porque tinha que saber o que aconteceu. Por que aquele defeito ocorreu. Não é igual aqui no Brasil, né? Que aqui tem muito esse negócio de chacho, né? Cada um vai lá, não, deixa que eu dou, né? Pega lá um arame, né? Amarra lá e mete a ficha, né? Lá não é assim. Lá são especializações. E dentro da área de vocês eu tenho certeza que vai ter bastante especificidades, né? E vocês, ao decorrer do curso, com as disciplinas que vocês vão tendo, vocês vão tender para uma área, com certeza, e vão se especializar mais dentro daquela área. O importante é o quê? Você gostar da área, né? E também perceber o mercado de trabalho dentro daquela área. E o mais fundamental, digamos assim, se você for fera, se você for muito bom, independente da área que você escolher, o mercado vai te absorver, né? Isso é o modo de produção capitalista, é dessa maneira que as coisas acontecem. Tá bom? Esse slide ok? Então vamos para o próximo slide aqui, né? Um conteúdo bom aqui para a gente criar uma questão para a prova aí que vai ser início do mês que vem. Mas vai ser uma prova de leve. Aqui ele trabalha com solidariedade mecânica e solidariedade orgânica, né? O que vem a ser cada uma dessas? Solidariedade mecânica, nas sociedades anteriores ao capitalismo, isto é, nas sociedades tribais e feudal, a divisão do trabalho social era pouco desenvolvida. Não havia um grande número de especializações das atividades sociais. Assim, as pessoas não se unem porque uma depende do trabalho da outra. Assim, são unidas pela religião, tradição ou sentimento comum a todos, né? Então, eu retorno àquilo que eu falei agora há pouco, né? Você percebe essa solidariedade mecânica muito ainda no meio rural, né?
onde as pessoas elas se encontram geralmente na missa de domingo, né? Numa festa de igreja, né? Que é uma tradição daquele local, né? Isso seria a mecânica. Já a orgânica, ela já é de uma outra maneira, ou seja, aparece quando a divisão do trabalho social aumenta, né? O que torna as pessoas unidas é uma interdependência das funções sociais. Para Durkheim, a solidariedade orgânica é superior à mecânica, pois, ao se especializarem as funções, a individualidade é ressaltada, né? Permitindo aí uma maior, digamos assim, liberdade de ação, certo? Então, na sociedade contemporânea, quando o professor fala em contemporaneidade, eu estou falando nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje a gente percebe que a solidariedade orgânica, ela é muito mais presente na nossa vida social ou no nosso modo de produção, né? Então, se você vai se tornar um especialista, por exemplo, em rede, você vai estar lá trabalhando em rede, tal. Daqui a pouco precisa de um novo software, né, para aquela multinacional que você está trabalhando. O que você vai fazer? Você vai chamar um colega teu que fez graduação com você, por exemplo, que ficou especialista em software, para ele te auxiliar. Então vai existir o quê? Uma solidariedade entre vocês para conseguir realmente efetuar aquele trabalho, certo? Alguma dúvida em relação à solidariedade mecânica e orgânica, gente? Tudo certo? Tranquilo? É fácil, né? Vamos adiante, então, né? Então, o que vem a ser agora caso patológico e anomia, né? Quem falou de anomia ontem foi o nosso vice-presidente Mourão, falou essa palavra anomia, né? Mas vamos entrar aqui em caso patológico, né? Durkheim admite que o capitalismo é a sociedade perfeita, ok? Então, para ele, esse modo de produção que nós temos no Brasil, que se chama capitalismo, seria perfeito. Trata-se apenas de conhecer os seus problemas e de buscar uma solução científica para eles, ou seja, curar as suas doenças, né? O que vem a ser, então, o caso patológico? Durkheim acredita que a sociedade funcionando através de leis e regras já determinadas faria com que os problemas sociais tivessem sua origem num estado social em que várias regras de conduta não estão funcionando bem. Ou seja, é uma crise moral, né? Eu vou mexer com vocês agora um pouco, né? Para ver se vocês estão ligados aqui na aula, né? Vamos ver aqui. Na sorte aqui. Felipe. Tá me ouvindo, Felipe? Vamos ver se o Felipe tá ligado. Nossa, Felipe. Né? Felipe Alves Santos. Aqui. Tá aí, Felipe, né? Felipe, você acha que nós estamos vivendo nesse momento uma crise moral? Depende. Depende do quê? Depende do ponto de vista de cada um, né? Tá, mas utilizando essa teoria que nós estamos trabalhando aqui, de Durkheim, né? Ele diz o quê? Ele diz que as Deu F? instituições... Piorou? Cortou. Parece Oi? que caiu e voltou. Caiu? Voltou? Voltando então. Ele diz o quê? Que a nossa sociedade, que o Brasil aqui, ele é, digamos assim, movido pelas nossas instituições. São elas que fazem as regras e as normas, certo? Uhum.
Você acha que as nossas instituições, elas estão dando conta das demandas sociais que nós estamos vivendo ou não? Acho que não. Não estão, né? Com certeza não. Com certeza não estão, né? E, Giovanni, você concorda com ele? Giovanni Matheus? Vamos ver. Vou botar vocês para falar, gente. Daí vocês vão ter que ficar linkados na aula. Pera, Arthur, repita aí, porque eu tava deitado na cama, eu tava assistindo a TV, agora que eu escutei. Te peguei, Giovanni, no bom sentido. Né? Perdi as beiras. Perdeu as beiras, né? Giovanni, eu vou repetir aqui. Daqui a pouco eu chamo outro aí na sala de aula, né? Eu vou ficar aqui escolhendo. Vou repetir. O Brasil, segundo esse autor, ele diz que são as nossas instituições que organizam a nossa sociedade, certo? E a pergunta que a gente está fazendo aqui é que se essas instituições estão dando conta de organizar a nossa vida aqui, se elas estão dando conta ou não. Se elas não tiver dando conta, nós estamos vivendo uma crise moral. Concorda com isso? Concordo. Se a gente pegar uma patologia, né? Vamos falar com a Ingrid. Ingrid, tá aí, Ingrid? Oi, professor. Tá, né? Ingrid, vamos falar de patologia social, certo? Vamos lá. Vamos falar sobre o suicídio. Por que eu quero falar sobre o suicídio? Porque dentro da geração de vocês, que vocês estão vivendo, está acontecendo um aumento assim, substancial no número de suicídios. Teve ano que quadruplicou o número de suicídio entre os jovens, né? Por que você acha que nós estamos vivendo essa doença, essa patologia social? Por que você acha que os jovens estão cometendo suicídio? Eu acho que as pessoas estão, se preocupando demais. Tem muita coisa pra pensar e se preocupar e sofrer, digamos assim. Sim. As pessoas não conseguem lidar com isso e acabam nesse caminho. Elas não procuram ajuda psicológica, né? Esse negócio que você falou que tem tanta coisa para se preocupar, né? Será que isso não gera uma certa ansiedade? Sim. E você sabia que pelo menos 80% da tua turma, se seguir o que acontece nas outras turmas que a gente pesquisa, 80% são ansiosos? Eu sou um deles. Mas E concorda também? Que bom, Felipe. Concordo. Participem, por favor, né? Quem participa, você sabe que ganha ponto, né? Aqui na nossa disciplina. Eu concordo. Né? Mas por que está gerando essa ansiedade? O que está acontecendo? Também. Tá. Você concorda, mas por que está gerando isso? Por que nós estamos ansiosos? Professor, posso dar um exemplo? Por favor, fique à vontade. Então, com essa situação econômica, a crise agora, a doença, os jovens eles têm muito mais que se preocupar e eles não estão sendo preparados para isso. Bacana, Tia. Assim, fala. Pode falar. Vou dar um exemplo aqui mais, como que eu posso dizer, específico. O jovem agora que está saindo do ensino médio, que ele já vai ter que, faculdade, aí um emprego, porque ele já vai ter uma idade que ele vai ter que se sustentar, vai ter que pensar no que ele vai fazer, e com essa situação atual... Sim. Entendeu? Sim. Mas será que qual que é as instituições que estão falhando ainda para não dar essa base?
Bom. Educação? Agora você me pegou. Família, Ingrid, é isso? Também. Né? Como é que está a constituição das nossas famílias hoje e como que era há 30 anos atrás? É igual ou não? Não. Nem um pouco. Já foi, né? Já foi, né? Eu acho que antigamente, de certa forma, era mais fácil. Porque você nascia e já tinha um objetivo de vida. Seus pais já traçavam um objetivo de vida. E hoje em dia a gente tem que decidir o que fazer. E tem que lutar atrás disso. Então, Só que muitas vezes eram os objetivos que você, tipo, você vai crescer, vai entrar na faculdade para ser médico. Sempre que da família todo mundo é médico. E muitas vezes essa pessoa, tipo, não concordava com essa ideia, entende? Concordo. Quem mais concorda com o Everton aí? Dê a sua opinião, por favor. Ninguém? Olha, eu concordo, mas não opino, não. Assim, só concordo mesmo. Olha só como as ciências humanas ela é complicada. Por isso que eu gosto dela, né? Concordo, cara. Né? Mas é mesmo, né? Mas só que ela vai ajudar, Patrick, você ampliar as tuas visões. Por isso que ela existe aí dentro da grade, né, que vocês têm aí em curso de engenharia, certo? Ela que vai ajudar você a ver o mundo real, o mundo como ele é, né? Então, voltando aqui, a primeira instituição, a formação dela, algumas décadas atrás, ainda existe bastante família assim, ainda hoje, né? Existia ali o pai, que era o chefe da casa, a mãe, que era reconhecida como do lar, né, que ficava cuidando da casa, do marido e dos filhos, e existia um modelo, como a Ingrid colocou muito bem aqui, existia um modelo, você sabia como é que você tinha que fazer, como que ia ser criado um menino, como que ia ser criado uma menina, né? A menina já ganhava fogãozinho para aprender a cozinhar, ganhava boneca, né? Para ir já preparando ela para a vida de uma mulher adulta, certo? E tudo isso veio caindo por terra nos últimos tempos, né? Tudo isso foi se deteriorando, né? Hoje, a constituição familiar, ela é completamente diferente. Claro que existem famílias convencionais, certo? Mas existe muita família hoje composta por 2 homens ou por 2 mulheres, ou por, sei lá, um homem com 2 mulheres com homem, pansexual com transexual, e assim vai, né? Então, a formação da instituição família está muito diferente. Segundo ponto, continuando na família, né? Se você chegar, eu acho que eu já falei isso para vocês na sala dela, não me recordo, mas se você chegar no ensino fundamental hoje e perguntar quem é filho de pai e mãe separado, você vai ver que 70% né? 70% é filho de pai e mãe separado, aonde a mãe tem que sair, trabalhar, estudar, né? Não tem aquele tempo que ela tinha, aquela mãe de outrora, né? Tinha, né? Hoje ela não tem mais. Então os filhos eles são criados meio ao léu, né? Quem tem o vô e a avó perto, o vô e a avó ajuda, mas muitas vezes já vai para uma creche, né? Então sobra muito pouco tempo para que a mãe consiga, né? Passar alguns valores, alguma base, né? Para ele poder se sustentar na vida dele, né? E esse é um dos pontos, né, que você gera um jovem com uma estrutura muito fraca, né, e quando ele encara a vida de frente, ele vai ter algumas restrições. Muitas vezes, quando ele ouvir um não, ele vai sentir extremamente triste e tal, e pode vir cometer um suicídio, né. Nas redes sociais ou em videogames, entre outras coisas. Eu também gosto de videogame, né? Mas tem muita gente que vive só num
em um ambiente extremamente virtual, onde ele cria uma espécie de avatar dele mesmo, né? Ou seja, aquele cara que ele gostaria de ser, né, no mundo, e quando ele vem para o mundo real, ele percebe que ele não é aquilo, né? Vamos ver aqui que o pessoal está participando, né? Eu sou ruim independentemente do jogo, né? A Tia falando aqui, né? Então tem vários aspectos que vai colaborando para isso, né? E a velocidade da comunicação que está tendo, quem trouxe isso é a área de vocês, né? Que vocês vão mandar no mundo, já estão mandando no mundo, que é a tecnologia. Por isso que eu chamo essa de idade tecnológica, que a gente está vivendo. Essa velocidade faz com que a gente realmente não saiba mais como que está, né? Aquilo que você, acho que a gente já falou sobre isso, aquilo que você achava que era errado no ano passado, esse ano você já está mudando a sua própria opinião, já está vendo que talvez seja certo e tal. Então a velocidade das coisas está grande demais. E você não consegue dar cabo disso tudo, né? Então isso vai gerando realmente uma certa ansiedade. E a ansiedade é um problema terrível, porque o cara, ele deixa de viver a vida dele. O cara que é ansioso, como muitos de vocês são, né? O cara só pensa no amanhã, né? Só pensa amanhã, como é que vai ser lá na frente e tal. Então, ele não vive a vida dele, não vive o presente, né? E daí a vida passa muito rápido, lá na frente ele vai ter uma sensação que ele não viveu a vida, né? Pelo próprio problema da ansiedade. E a ansiedade, ao passar do tempo, isso explica a psicologia, ela vai virando numa coisa chamada estresse, né? Daí o cara começa a ficar estressado com tudo. Talvez alguns de vocês já estejam também nesse patamar, né? E depois do estresse vem a famosa depressão, né? Que a depressão ela já deixa de ser biológica e psicológica e passa a ser biológica, né? Ou seja, o teu cérebro para de produzir alguns hormônios, certo? Que são aqueles hormônios que te dá força para a vida, né? E daí o cara decide aí, muitas vezes, dar fim da vida dele. Então, são alguns pontos aí que as ciências humanas traz para a gente tentar entender o que realmente está acontecendo, né? E eu acho que para muitos de vocês na sala, não precisa falar aqui, né? Para muitos de vocês devem estar vivendo isso, né? Eu, como sociólogo, eu venho estudando isso há bastante tempo, né? Mas que brisa filosófica, mas é isso mesmo, né? A gente já vem estudando isso há bastante tempo, tentando entender. Já fui convidado para participar de seminários, debates em relação a esse tema, de tão grave que ele é, né? E para ver se a gente consegue minimizar isso tudo, né? E esse bate-papo aqui, a gente falando dessa teoria aqui de Emile Durkheim, ajuda, né, gente? Ajuda até vocês poderem repensar um pouco a vida de vocês, né? Se eu posso dar uma dica para vocês, qual que é? Vocês têm que ter um projeto. Claro que tem que ter um projeto, né? Mas eu quero estar bem morando no meu apartamento e tal, mas deixa isso para 10 anos. Primeiro, o teu projeto hoje, o que é? É estudar. Então, se preocupe com o teu estudo, não com o mercado de trabalho, como que vai ser lá na frente. Quem for realmente bom, como eu já falei, o mercado vai absorver. Certo? Alguém quer falar alguma coisa? Professor, Diga, quem que quer falar ali? Não sei se eu estou certo ou não, mas essa parte que você falou da ansiedade, do estresse, se a tecnologia hoje está cada vez mais rápido, essa rapidez ela acaba contribuindo no aumento, né, da ansiedade e do estresse, né? Ou não? Show de bola, Daniel. Com certeza, né? Porque isso tudo é muito novo pra gente, né? Por mais que vocês são de uma geração mais nova que a minha,
Para vocês também é novo, toda essa velocidade. Então isso gera uma crise moral. Foi aquela primeira pergunta que eu fiz, né? Toda essa velocidade, essa mudança de modelo, porque hoje a gente não tem modelo, não tem mais aquilo que se seguir, né? Tudo isso gera um desconforto, porque a gente não tem certeza daquilo que a gente está fazendo, né? O momento é da gente ter calma, né? Tentar reavaliar as coisas, né? E não ficar tão preocupado que você tem que saber de tudo a todo momento, porque isso gera uma instabilidade gigantesca. A gente percebe isso, por exemplo, no nosso atual Brasil, né? É muita gente falando de tudo sem saber do que está falando, né? Tem muita gente que está defendendo aí posicionamentos ideológicos, e quando você vai perguntar para ele, tá, mas você está defendendo o quê? Não, eu estou aqui porque tem que ser assim, tá, mas o que é? O cara não sabe te responder, né? Então, é falta de teoria, falta de leitura, falta de conhecimento, falta de você estar com pessoas que possam compartilhar realmente alguma coisa boa para você melhorar enquanto pessoa, né? Então, as redes sociais, a gente sabe que 99% é tudo fake news, né? Você não pode acreditar em nada do que está, né? Nada do que está vindo aí. Hoje, eu acho que se for para a gente seguir a mídia de massa, por exemplo, a mídia de massa que eu falo em relação ao país, um jornal que eu estou vendo assim que tem debates interessantes é a CNN do Brasil, né? Os outros a gente vê que é extremamente parcial, né? Estão buscando defender algumas classes, né? Então não está preocupada com a realidade, sim defender a classe, né, que está buscando um determinado poder, né? Então a tecnologia ela está trazendo isso, um pouco dessa ansiedade, tá? Mas vocês são os caras da tecnologia, vocês vão ser os caras, vocês vão ser os engenheiros da tecnologia, né? Então você tem que entender muito bem o que a gente está falando, para você mesmo não ficar pirado, cara, né? Porque se você for na onda, você vai ficar pirado, né? É aquele nerd, né, que fica fechado dentro de uma sala na frente de duas máquinas lá, né? Louco, tentando fazer as coisas, mas não sabe nem para que serve que está fazendo aquilo, né? Então, esse autodomínio vocês vão ter que estar treinando diariamente, né, para vocês não cair nessas emboscadas aí. Mais alguém quer ajudar, compartilhar? Eu vou ter que escolher pessoas? Vamos ver aqui. Deixa eu ver no chat aqui. Thierry está escrevendo, né? Oi, diga. Não, é só para dizer que eu estava falando aqui também. Beleza, né? Mas isso eu só falei de uma patologia, né? De uma patologia que é o suicídio, né? A gente pode falar de várias aqui, né? Se você for falar sobre a violência contra a mulher, né? Que a gente falou também lá, pô, a cada 5 meninas que chegaram até os 18 anos, 3 sofreram violência no Brasil, né? É um número que para mim é uma tragédia, né? Então tem tanto sofrimento, tem tanta gente morrendo, né? Se você pegar quantas pessoas que vieram falecer no ano passado por causa da violência, né? Cerca de 200 mil pessoas, né? Mas alguém fica bravo, fica triste por causa de um número desse? Não fica, né? Porque não tem conhecimento, né?
Vamos ver aqui uma participação aqui no chat, né? Carlos Eduardo, bacana. Tinha um filósofo que falava que havia mais de um tipo de suicídio, né? Depende do que motiva o cara para ele cometer o suicídio, né? Mas a gente está falando aqui sobre... E o professor? Diga, Renan. Pode falar, Renan. Estava vendo esses dias, a cada um minuto uma pessoa sofre abuso sexual. Só no Brasil, esse dia eu estava vendo. Isso não é uma... Para mim isso é uma tragédia, Renan. E para você? Sim, com certeza. Né? Se você for pensar sobre então, abuso, igual... E se for pensar, a maioria de abusos, assim, igual o professor falou, menor de idade, a maioria de delito da casa, padrasto, ou é verdade. Padrinho, sempre alguém da família. Dificilmente vai ser alguém de fora. É verdade. Né? E por que acontece tanta violência, né? Só para a gente linkar com o que está acontecendo hoje no nosso país. Vamos tentar fazer uma análise aqui, né? Nós estamos com uma sociedade totalmente dividida, né? Que uns não querem que ninguém saia de casa, né? Para poupar essa epidemia, né? E outros falam que se a gente não voltar a produzir, os efeitos que vai ter na nossa economia vão ser catastróficos, né? O Brasil vai quebrar, tá ok? Olha aí, ó, o Bolsonaro aí, o Patrick, né? Mas são duas opiniões distintas, né, Patrick? O nosso Bolsonaro aí, né? Eu concordo com ele, só falei que ele falou isso. Mas não concordo muito, não. Porém, não. E qual que é a sua opinião? Compartilhe com a gente. Cara, aí me ferra um pouco, porque, querendo ou não, é um perigo iminente ficar saindo de casa, né? Mas o Brasil já tá na merda, e se você parar totalmente a economia, vai ficar mais na merda ainda. Então, vai tudo por água abaixo também. Vai... Agora, dando um gancho aqui, eu acho que não pode. Ele também. falou, professor, porque o Brasil hoje em dia ele tá muito ruim. E se vamos supor que realmente o Brasil entre numa crise econômica, mas com ainda tendo a pandemia do coronavírus, eu penso que o Brasil ele não vai conseguir se erguer novamente. O país praticamente vai quebrar no meio se isso acontecer. Quem sabe, né? Quem que quer falar também ali? Tinha mais um que estava querendo falar? Bem, Carlos, resumindo, é daqui para pior, né? O Carlos está falando aqui no chat. Né? Eu acho que ele meme lá. Eu não sei se eu vou para cá ou se eu vou para lá. Só sei que para onde eu for vai dar errado. Pensando bem. Eu, na minha opinião, quem não é do grupo de risco tinha que trabalhar com toda a cautela, proteção e tal. Talvez isso seja... Porque querendo que vocês parar para analisar, os caminhoneiros, tem um monte de empresa trabalhando, o pessoal da saúde trabalhando. Por que custa se cuidar? Ainda mais quem não é do grupo de risco. Olha, mas a situação é assim, quem não é de grupo de risco oferece risco a quem é. Por exemplo, você vai lá, trabalha, vai para a rua, entra em contato com uma pessoa infectada. Quando você voltar para sua casa, você vai entrar em contato com seus familiares. Na rua, você vai entrar em contato com pessoas que estão na zona de risco, que elas precisam sair, não é porque elas querem, é por necessidade mesmo. Sim. Mas se você tem pessoas do grupo de risco em casa, daí é outra história. Mas caso não tenha... Na minha opinião, eu acho que... Aqui eu tenho, ó. Oi? Igual no meu caso, tipo, eu tenho um pai e a mãe que são de idade, tipo, eles são importantes assim, sabe, estão no grupo de risco, né? Daí não adianta eles se cuidar e achar também, né? Não resolve nada.
É isso mesmo, né? O Daniel aqui tá falando no chat aqui, né? Só queria dizer que eu vou em casa e se ela der uma espirrada forte, ela vai pro caixão, né? Puxa vida, Daniel, que triste, né? Né, para sua avó, né? Mas o que eu tô falando, olha só, vamos voltar para os números. Daí, claro que cada um tem o seu posicionamento e tem que ser respeitado, né? Mas a gente sabe que o chikungunya ele mata muito mais do que esse vírus. A gente sabe que a febre amarela mata muito mais do que esse vírus. A gente sabe que a violência, tanto do trânsito quanto outras, mata muito, muito mais também, né? A fome, Matheus, também mata muita gente, né, com desnutrição, entre outras coisas. Então a gente está vivendo um problema realmente extremamente sério, né? Eu acho que nenhum país desse planeta mata mais do que a gente, né? Nenhuma guerra mata mais do que a gente mata aqui dentro. Então, essa realidade sim tinha que estar chocando todos nós, né? Porque esse COD-19, ele está gerando essa pandemia porque, literalmente, ele está atingindo a classe produtiva, né? Então, hoje não é só o pobre e o negro que morre nesse país pelo vírus, né? Mas esse vírus atinge também a classe média e a classe alta, né? Então, por isso que gera essa pandemia. Se tivesse só lá no subúrbio, na favela, talvez não seria assim, com essa relevância que a mídia está colocando aqui, né? Eu acho que aglomerações, por exemplo, têm que ser eliminadas no momento, né? A gente viu hoje que as aulas físicas lá na Uniguaçu estão suspensas até o dia 17, né, do mês que vem, porque a Uniguaçu, imagina, né, 4 mil alunos, né, aglomerado, né? Claro que vai proliferar o vírus. Agora, postos de gasolina, supermercado, como tem gente aqui no grupo que já postou no chat ali também que está trabalhando, né? Eu acho que com responsabilidade mesmo, né, tomando cuidado, isso nós já devíamos ter aprendido faz muito tempo lá atrás. Se a gente tivesse feito isso a outras gripes, como H1N1, influenza, essas outras aí não tinha pego no Brasil como foi pego, né? Então, às vezes, na marra, a gente está aprendendo na marra, né? Como fala aquele ditado antigo, né? Como é que é mesmo? Ou você aprende pelo amor, ou você aprende pela dor, né? O Lucas está colocando aqui, na maioria das casas tem alguém do grupo de risco. Isso é real, né? Mas tem que tomar os devidos cuidados, né? Porque, por exemplo, eu saí hoje de casa, né? Eu fui no supermercado, no posto de combustível. No posto de combustível eu fiquei um pouco preocupado com o que a moça do caixa, ela me falou, olha, nós estamos muito preocupados aqui porque não está entrando cliente e como é que a minha patroa vai pagar o nosso salário, né? Eu preciso pagar minhas contas, né? Então, 1 mês aí, 2 meses, a gente aguenta. Mas e as pessoas que trabalham na informalidade, por exemplo, que depende daquele ganho diário para eles poderem viver, né? O que vai acontecer? O que vai acontecer com aquele pai de família que é um homem honesto, tal, mas está vendo o filho doente, passando fome? O que ele vai fazer? Muitos deles vão sair roubar, né? Então pode estourar uma violência, problemas aí catastróficos mesmo, né? Se continuar assim, o mundo vai virar um caos, né? Vai ser um caos. Então, nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Eu acredito que vai durar desse vírus, pelo que eu venho
falando aí, vendo, ele vai até metade do mês que vem, né? Que vai ser o pico dele mesmo. Agora nós estamos entrando em um inverno aqui, dificilmente alguém não fica resfriado, né? No nosso inverno. Então, nós vamos ter que fazer alguma coisa, né? Infelizmente, muita gente vai vir a óbito, né? Mas muita gente... F. Não. Fazer home office aqui. Por que vocês colocam F? Que tá travando? O que é? Tá travando. Então é o meu aqui que trava, né? Eu já desliguei a minha câmera para ver se ela consome menos, né? Mas eu tenho 15 mega aqui, era para dar cabo 15 mega, né? Não, o outro professor estava com 150 e também estava dando esse problema. 150? Caramba! Né? O André, né? O André? Mas eu tô com 15 aqui, mas vamos indo, né? Qualquer coisa, essa aula vai estar disponível lá no Classroom para vocês também depois, né? Mas se é a minha que está travando, então não vai ajudar muito também lá no Class, né? O Renan está colocando aqui, vamos ver aqui. Mas infelizmente, se for continuar por muito tempo, comércios voltarão a atender normalmente, mas com os cuidados necessários vai ter que ir indo, né? Mas mesmo assim, acho que várias pessoas vão morrer. Também acho, né? Infelizmente, né? Mas se você pegar, por exemplo, parafraseando o Drauzio Varela lá, aquele médico, né? O que ele falou? A maioria dos óbitos, né, que aconteceu no mundo é com pessoas aí de 80 anos, né? Dessa faixa etária ali, né? Mas uma pessoa de 80 anos, ela está suscetível, né, a qualquer cair um tombo porque está fraca, ou outro vírus qualquer, ou outro problema, né? Então, é pela idade mesmo, né? Os jovens, por exemplo, só se alguém tiver algum problema, diabetes, problemas respiratórios, algo assim, que está com a imunidade baixa, tal, vai ocorrer óbitos, mas dessa maneira, né? A maioria, infelizmente, vai ser os idosos. E com certeza isso vai se concentrar muito mais em São Paulo, Rio de Janeiro, BH, porque a densidade demográfica desses municípios é muito alta. É muita gente dentro por metro quadrado. Imagina naquelas favelas. Aquele povo não tem nem o que comer, você acha que vai ter álcool gel, vão ficar tendo essa higienização que é necessária? Dificilmente, né, gente? Então, infelizmente, vai vir a óbito mesmo. Agora, se a gente caminhar para essa crise econômica que pode vir a acontecer, se a gente não voltar a produzir e consumir, talvez essa tragédia lá na frente seja muito maior mesmo, né? Uma explosão de violência, entre outras coisas. Então, fica muito, muito difícil a gente falar aqui, né, o que deve ser feito e o que não deve ser feito, né? A gente está falando aqui de teorias, né? Cada um de vocês tem a liberdade para defender a sua opinião, o seu ponto de vista, né? Certo? Mas é uma patologia social, sim. Voltando, né? Esse nosso entendimento em relação ao que nós estamos passando nessa crise, né? Thierry aqui está colocando aqui poluição atmosférica cai mundo afora com
a pandemia de Covid-19, né? O Carlos Eduardo, né? Talvez seja bom expor o grupo de risco ao corona, mas com acompanhamento médico. Não sei, Carlos Eduardo, aí é meio pesado, né? Mas quando o Thierry... Parece que ele está falando do modo que antigamente faziam, né? Que faziam as pessoas se expor a um vamos dizer assim, ao cultivo do vírus, só que meio debilitado, para a pessoa adquirir resistência. Eu não sei se com esse dá para ser feito isso, né? Eu acho que não. Nos idosos, por exemplo, não. Né? Mas um outro pensamento aqui, antes de eu sair desse tema, eu venho pensando como que nós estamos vivendo, né? Quando ele falou ali de poluição, foi isso que veio na minha mente. Vocês pararam para perceber como que a humanidade está tratando esse planeta, né? Para que caminho que nós estamos indo? Será que a gente não tinha que parar, né? Será que não tem que quebrar tudo mesmo? Para a gente reiniciar de novo com uma outra perspectiva, né? Com uma outra ordem moral, né? Esse é uma outra teoria. Existe um filósofo espanhol, não me recordo o nome dele agora, mas a teoria dele é assim, la guerra é madre de todas as coisas, ou seja, precisa ter uma guerra, acabar com tudo, para que renasça um novo país, uma nova população com uma outra percepção, né? Uma teoria meio do caos, né? É complicado, né? Mas nós teríamos que ter uma outra postura em relação ao nosso planeta, uma outra postura em relação ao próximo, né? As pessoas que vivem com a gente, né? Então, não sei, não me recordo se é Spinoza, né? Eu acho que não é Spinoza. Mas tudo bem. Mas é uma teoria. Se você parar para você pensar, a Alemanha, ela foi aniquilada, né? Ela foi às cinzas 2 vezes. E olha como é que é a Alemanha hoje, né? O país mais forte da Europa hoje é a Alemanha. Se você pegar o Japão lá, o Japão foi a Segunda Guerra Mundial com aquela bomba atômica em Hiroshima e outra em Nagasaki, e a guerra acabou com aquele país, né? E olha o que é o Japão hoje, né? Então é um pouco complicado a gente analisar essa teoria do caos aí, mas vamos ver o que vai acontecer. Não gostaria que a gente chegasse nesse limite, mas que nós temos que mudar a nossa postura enquanto seres humanos. Nós temos, gente, né? Porque o que a gente está fazendo aí tá muito complicado, tá horrível, né? Alguém mais quer falar algo sobre esse assunto? Porra, já são 10h11 já, cara. Meu Deus, passa muito rápido, né? É verdade. Né? Passa rápido demais, né? Passa voando, né? Tem um monte de coisa aqui para a gente falar ainda, mas vocês entenderam essa perspectiva que a gente está falando, dessa análise sobre as patologias sociais, né? E elas estão presentes na gente. E eu enquanto sociólogo, eu sofro muito preconceito em relação a isso, porque a nossa sociedade, que a gente já falou várias vezes, é formada de analfabetos funcionais, os egocêntricos, né? Então todo mundo tem uma resposta, né, para as coisas, né? Mas são respostas às vezes muito vagas, né? Então nós estamos só utilizando só um dos autores, né? Nós vamos ter mais 2 autores ainda, né? Mas nós vamos, só com um autor você está vendo o nível de complexidade para a gente achar a raiz dessa doença. Por que tem essa doença? Falar que tem, tudo bem. Achar o que é uma coisa. Agora você entender
por que que isso aconteceu, para você poder minimizar ou criar políticas públicas para que a gente mude, né, as coisas, aí você precisa da ciência, né? Aí entra realmente a sociologia, certo? Então ela tem um papel importantíssimo dentro da nossa sociedade. Só que a nossa sociedade acha que não, né? Acha que não há necessidade de humanos. Muitos de vocês que optaram por engenharia, possivelmente tinham em mente que, pô, ciências humanas, tal, o que que eu vou querer com desafios sociais contemporâneos? Pô, por que que tem essa disciplina? Eu já vi fazer engenharia porque eu não gosto disso, né? Mas é extremamente importante para qualquer formação, qualquer pessoa que saia de uma universidade, ela tem que ter a capacidade de fazer leituras, né, reais sobre o mundo, para que até que ela possa aplicar isso dentro do profissional dela, né, do profissionalismo dela, sendo engenharia, arquitetura, medicina, odontologia, tanto faz, né? Todos nós temos que ter um pouco dessa formação, certo? Por mais que é um curso de engenharia, pelo menos eu estou sentindo que a turma de vocês tem um percentual aí, pelo menos de uns 40%, que está curtindo as aulas, tá participando, né, tá vindo junto e tá vendo que isso é um conhecimento que pode transformar a vida de vocês, e isso é muito importante, né? Deixa eu ver aqui no chat se tem mais alguma coisa aqui. Passou voando a hora. Beleza. Gente, já são 10h15 quase, né? A gente parou aqui em caso patológico e anomia, né? Eu vou pedir para que alguns de vocês anotem aí esse slide. Então é o slide 12, né? Daí a partir dali a gente inicia daí na próxima semana na nossa aula, né? Senão eu já vou entrar no outro tema que eu não vou dar cabo, né, de explicar ele, que é em relação ao Estado, daí, né, concepção do Estado. Quando a gente fala Estado, a gente está falando aí de Brasil, né, como um todo, né, o Estado brasileiro, a formação desse Estado, certo? Mas isso aí a gente deixa para a próxima aula, e para a gente poder estar indo mais a fundo com ele. Pessoal, o chá estaria pronto agora. O que você está falando do chá aí, homem? Né? Tá certo, pessoal? Vocês estão entendendo? É bom vocês me darem esse feedback aí, mas sejam honestos, não tem problema, né? Tá achando legal. Entendendo bem. Tá da hora. Tá top, professor. Top essas Tá aulas. dando pra entender bem? Né? Não, bacana, tá show, né? tá show. Se alguém tiver... F. Foi com couve, Alô? literalmente. Tá travando bastante. Oi, Opa. agora sim. Pode falar se quiser. Não, é que eu tinha caído aqui. Então é FF é que tá caído. Exatamente. Linguagem de vocês aí, né, o F é que morreu. Bolsonaro. Tá ok, isso mesmo. Esse cara é pirado. Meu forte é narrar jogo de futebol, não imitar Bolsonaro. Se quiser que imite o Milton Leite, Dá uma palhinha. Tá travando, rapaz, não dá pra ouvir. Vai lá. Cruzamento, bola na grande área, vem a batida! Nossa, é bom demais. Agora viu. Se não vou. Não, tranquilo, gente. O contrato Bacana, então. Teria um excelente feriado amanhã, um ótimo final de semana, uma boa oportunidade para ficar em casa. Né? Brincadeira. F.
Mas vamos ver se na próxima aula aí, quem não participou hoje participa, certo? Temos um narrador entre nós. Quem que é, Carlos? O narrador? Eu, né? É você, ô bonitão? Então tá bom. Quem sabe eu arrumo trabalho na rádio pra você um dia, então. Vai substituir o Galvão Bueno na Copa? Graças a Deus, então, que ninguém aguenta esse cara. O cara é complicado. Lembrando que o Galvão Bueno já narrou partida de LOL, hein? Sério? Aham. Porra. Bem, esse cara, eu vou te falar, né? Uma mala. Mas tá bom então, gente. Vamos ficando por aqui. Um abraço a todos aí. Fiquem com Deus. Semana que vem a gente tá de volta no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Tá bom? Falou, gente? Falou, valeu, boa noite. Boa noite. Falou, senhor. Até mais. Valeu. Lembrando que hoje é sexta. Já é quase sexta-feira. E sexta-feira é dia da maldade, né? Já fazem 2 semanas que minha semana só tem domingo. É mesmo? Porque o domingo é uma bosta. Nossa, aí, rapaziada. Só avisar que hoje tem gol do Ribamar, hein? Até mais. Falou, rapaziada. Falou, gente. Um abraço pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, Patrick. Tchau. Patrick. Vocês estão prontos, crianças? Estamos! Vocês são loucos, bandeirinha. Vocês não regulam bem, não, mano. Né? Valeu, gente. Tchau, tchau. Bom, né? Como diria Milton Leite, Premier Futebol Clube, melhor time é o seu. Que isso, mano. Tchau pra vocês, meus amigos, colegas. Tchau, meu companheiro. Precisando de algum narrador, entre em contato, chame no Zap. Qualquer coisa. Precisando perder patente no CS, entre em contato. Também, é só mandar uma mensagem que a gente tecla no Zap lá e ó. É Marisa. É da onde? É da funcionária Schneider. É Marisa? Oi. Tem um rapaz, ele comentou 2.000 agora no final do ano, ele tá ali? Olha, eu teria que dar uma ligada na Margarida. Liga na Margarida. Volta, maluco. Não, mas ele passou esse Abaixa o volume da TV e me escuta pelo telefone. Mas é o número da casa dele, é o 2359. Mas é o nome do rapaz. A 2359. Boa noite. Boa noite, homem. Foi de beijo. Falou, agora eu fui também.